Rolando bastante teoria da conspiração, né? Para as coisas que acontecem no São Paulo, quando as coisas não são esclarecidas, quando as coisas não são tratadas na transparência que caberia e foi prometido à torcida que seria, você abre as portas da especulação, né? Você abre as portas, eu acho que é assim. E todo mundo começa a colocar, logicamente, aquilo que entende, aquilo que tem como resposta do que está vendo. É um processo perfeitamente natural, principalmente em gestões que não trabalham com transparência, né? que não deixam claras todas as suas ações. Mas, infelizmente, é o que tem para hoje, né? É a nossa realidade no futebol. Um vídeo muito legal mostrando alguns lances da partida do São Paulo, está rolando aí pela rede social, né? E a gente está vendo aí algumas coisas e tal. Gente, eu gosto muito de teoria de conspiração. Eu acho que é uma maneira legal de você se aprofundar no assunto, de você ver o que pode ser possível daquilo, de você olhar o que, é delírio, né? Você consegue fazer uma classificação dentro daquilo que você vê, né? Então o cara pegou lá o jogo do São Paulo, Tadieres, fez uns cortes, e ali ele coloca em questionamento algumas coisas de uma maneira, eu acho até legal, né? Eu digo para você que é impossível no futebol alguma coisa. Não, no futebol tudo é possível. Não desacredite de nada no futebol, né? Num universo em que milhões e milhões são rasgados, depositados, transferidos e tudo mais, você imagina que possa ter também milhões de falcatruas, né? A gente, de tempo em tempo, aparece alguma coisa aí para ser falado, né? Então, assim, não é difícil. Eu não vou dizer que é impossível o jogador se vender, mas eu não vou acreditar que um jogador do São Paulo Futebol Clube cometa alguma coisa. Que treinador derruba técnico, jogador derruba treinador, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso a gente assiste futebol há 50 anos e você vê acontecer, né, do comportamento. Aí você fala para mim, Rony, será que os jogadores querem derrubar o Carpini? Eu vejo com pouquíssima possibilidade. Por quê? Porque, gente, o Carpini não me parece o treinador que incomoda o jogador, o treinador que cobra efetivamente o jogador, né, o treinador, aquele treinador que a gente conhece. Não me parece isso. Né? Muito pelo contrário, ele me parece um protetor de jogador muito grande. E quando se protege o jogador demais, é isso que os caras entregam. Acho que 8 partidas, se eu não me engano, 2 vitórias. Uma contra o time que foi rebaixado, que é o Ituano, e uma com o Internacional de Limeira, lá em Brasília. Né? Então, assim, pífio a campanha, pífio o trabalho do Carpini. Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a realidade. Né? Pois bem, senhores, eu desmonto um pouco isso. E aí eu pergunto, o cara fala assim, por exemplo, você acha que o Rafinha, que estava completamente fora de posição, ele atravessa uma bola, uma coisa primária, né? Uma coisa para juvenil fazer, a gente que brinca de futebol na pelada dos velhos barrigudos, né? Por falar nisso, os velhos barrigudos joga 2 horas, né? Que é a hora que a gente paga lá o horário na quadra, e em 10 minutos no São Paulo tá pior que os velhos barrigudos, porque os velhos barrigudos para tomar uma água e continua a jogar, né? Mas no São Paulo, com 5 minutos, tinha 3 já. Galera de cristal aí arrebentado. O Rafinha, por exemplo, está fora agora há 3 meses. Ele já esteve dentro? Essa é a pergunta. Né? Porque os caras jogam meio jogo e fica 25 fora, então já virou aguentar o Igor Vinícius agora. Pois bem, senhores, a bola é atravessada, né? Uma coisa infantil. Por que eu desmistifico isso? Você fala, porra, mas aí tem uma possibilidade aí do cara ter entregado uma bola e tal. Gente, na sequência ele vai lá, ele desarma o jogador que ia fazer o gol, inclusive no desarme ele toma uma butinada lá e se machuca. Então assim, se tivesse alguma coisa contra o treinador, contra, sei lá, o atraso de salário, contra blá blá blá, ele não teria ido lá salvar a bola, ele já tinha feito o serviço que era entregar a bola no pé do cara, né? Tem alguns lances do Diego Costa, aí eu paro tudo e falo, gente, Diego Costa é ruindade. Diego Costa não é. Diego Costa é ruindade, é um péssimo jogador. Você não vai esperar do Diego Costa alguma coisa diferente do que você viu. E parece bizarro mesmo, parece que o cara tá entregando. Por quê? Porque ele é ruim. Nós sabemos que ele é ruim. Tem gente que chama de xerifão. Até capitão do São Paulo ele já foi. Até capitão do São Paulo, essa meleca da bola, esse pereba da bola já foi. Né? Parabéns pros envolvidos. Renovaram o contrato dele também. Então, senhores, eu desmonto um pouco essa coisa do que está acontecendo, dos vídeos que estão aparecendo, muito por força do que também aconteceu dentro do campo e do que nós já estamos nos acostumando a ver desse monte de pereba que a gente tem.
Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Agradecer demais a galera do Manicômio. Estivemos ontem na live deles. Tava o Xandão, tava o louco São Paulino, meu irmão. Sensacional, Aldo no comando, o nosso querido Anselmo Mesquita. Enfim, muito legal participar sempre dessa roda de debates, essa resenha, né? Falamos bastante dessa questão tática de São Paulo, para ficar muito claro as coisas, né? E foi muito legal o papo, muito franco, cada um colocando a sua posição, né? São Paulo, você vê o nível do Carpini, né? Infelizmente, cara, a gente sente dizer isso, viu, Carpini? Sinceramente, eu sinto demais. Mas é que assim, você vem trabalhar no São Paulo Futebol Clube, é isso daí, meu irmão. Não dá para trabalhar sem a pressão, não dá para trabalhar sem a crítica, não dá para trabalhar sem a cornetada, principalmente quando você não está entregando aquilo que deveria entregar, que o Muricy esperava que entregasse, que o Belmonte esperava que entregasse, que o Presida esperava que entregasse. Você não está entregando. Eles não te mandaram embora ainda porque eles vão assinar o atestado de incompetente deles, né, por ter trazido você. Mas não vai demorar. Infelizmente, eu desejo isso, é claro que não. Que você goleie Cobressal, Fortaleza, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que você goleie Barcelona, Guayaquil, todo mundo, pronto. Aí eu mordo minha língua, você fica bem, eu fico feliz que o São Paulo está bem, pronto, a vida segue. Mas, infelizmente, eu não posso apostar muita coisa em você, por quê? Baseado naquilo que você entregou até agora, inclusive num campeonato fraco como o Paulista. E entregou lá em Córdoba, com 20 dias treinando. Aí você derruba, né? Aí você derruba a gente. Entenderam? Então, assim, um time muito mal montado, um time muito mal armado, uma desobediência tática absurda, né? O cara fala assim pra mim, Rony, mas ele tem culpa se o Diego Costa falhou. Ué, mas quem pôs ele lá? Foi minha avó que botou o Diego Costa pra jogar? Claro que ele tem responsabilidade. Ele tem que fazer o time jogar. Ele tem que fazer o time obedecer. Esse é o papel do treinador. Daqui a pouco eu vou ter um treinador e vou ter um treinador por treinador. Ah, pelo amor de Deus, pô. Não dá pra aliviar, né? E ele continua jogando com um volante só. Não, Rony, mas tem 4 jogadores que recompõem. Meus senhores, eu vou falar uma coisa para vocês, para quem vê isso. Você acha que o Wellington Rato tem capacidade de recompor? Você acha que Ferreirinha tem capacidade de recompor o Eric? Senhores, olha a característica do jogador. Não é porque você traz um jogador para recompor que ele vai ter a competência de fazer isso. Tanto é que no lance que o Rato se machuca, é justamente o lance que ele faz uma falta na entrada da área. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de marcação. Então, quando você traz um jogador para acompanhar um jogador adversário, olha que legal, que futebol moderno. Eu quero saber qual é a capacidade que esse cara tem de fazer essa função. Essa é a questão. Às vezes é melhor você rechear de volante ali, que sabe fazer a função, do que você ficar na dependência do Ferreirinha acompanhar o cara deles, que não vai conseguir. Pode acompanhar do lado, mas não vai ter competência para fazer outra coisa. É isso que o pessoal não entende, né? Então, assim, um time completamente desconexo, um time sem a capacidade de uma jogada preparada, armada, sabe assim, criada, nada. Você não vê um formato tático no São Paulo. Você vê uma bagunça. Rafinha na esquerda, Igor Vinícius não sei aonde, Diego Costa sozinho, Wellington se mandando. É uma zona o time de São Paulo. Né? Então, assim, você olha, não precisa ser o Rony é especialista, agora o Rony sabe tudo de tática. Não é nada disso. Qualquer cara que assiste futebol um pouco, eu assisto há 50 anos, consegue enxergar esse tipo de coisa. Né? E, novamente, gente, não se trata de pedir a cabeça do Carpini, que eu também acho que já não dá mais para ser técnico de São Paulo. E infelizmente, ele vai ser dispensado. Não estou fazendo nenhuma previsão de mandinar aqui. O que eu estou fazendo, senhores, é uma análise daquilo que eu entendo que seja possível acontecer de diferente do que ele fez até agora, que para mim é zero. Para mim é zero, tendo tempo para treinar. Tem uma boa notícia para vocês e uma má notícia. Qual que vocês querem primeiro? Ah, Rony, dá boa notícia para a gente. Tá bom. O Carpini tem mais uma semana para treinar o time. Ah, Rony, dá a notícia ruim. O Carpini tem mais uma semana para treinar o time. Vai. Essa notícia boa é notícia ruim. É um absurdo. Até porque, senhores, a responsabilidade e o problema não é unicamente do Carpini. Nós sabemos disso. É que vai sobrar para o treinador. Isso é futebol, não é o Rony que inventou. Isso é futebol desde que eu vejo. Vai sobrar para o treinador. O presidente não vai sair, o Direba não vai sair, o Muricy não vai sair, não vai mandar o elenco embora. Vai sobrar para o treinador. Lógico que vai. É assim que funciona, infelizmente. Certo ou errado. Agora devia sobrar para o preparador físico, que é uma porcaria.
devia sobrar para o departamento médico, que é uma porcaria, devia sobrar para o diretor de futebol, que é uma porcaria, devia sobrar para tudo esses caras. Né? Para alguns jogadores ali que são uma porcaria. Senhores, eu fiz uma continha aqui no papel de pão, aqui, ó. Desde que o Muricy foi tri do brasileiro, né? Nós estamos falando de 2008, de 2009 a 2024, 15 anos, nós estamos falando de 36 treinadores. Aí o cara fala assim para mim, quer ver? Tá vendo, Rony, como não adianta trocar treinador? Eu falo, quer olhar de uma outra maneira? Olha o número de treinador tranqueira, invenção que dirigiu São Paulo nesse tempo. Treinador você tem que investir. Treinador é para você pagar caro. Preparador físico é para pagar caro. Médico é para pagar caro. Esses caras fazem a diferença no futebol. Esses caras, com um elenco de pereba, com um elenco de salto alto, com um elenco que acha que é ídolo da torcida, e para muita gente tá cheio de ídolo ali, aí esses caras funcionam. Esses caras são potencializados com um treinador assim. É assim que funciona o futebol. Não precisa comprar craque, não. O que você precisa é ter um treinador bom, experiente, capaz e que saiba trabalhar com esse monte de pé de burro aí que se acha a última bolachinha do pacote. Legal, gente? É isso daí. Grande final de semana a todos. A gente volta a conversar. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Dá um like aí se curtiu. Tamo junto.